Janeirão 2017, o ano começando, vai ser um belo ano para todo mundo e nada melhor que esse aqui com o Benja, com essa figura aqui, esse cara que virou jogador do mundo. Sabe quem é que tá aqui? Felipe Melo. Ah, caramba! Sempre, amigo. Saudade de você, Felipe. Como é que tá as coisas? Tudo na paz? Foi bom o ano passado para você? Tudo beleza, graças a Deus. Ano passado foi um ano de muitas bênçãos, né? Aprendi muito também, de muito aprendizado, já que passei bastante coisas lá que eu não estava acostumado a passar. Tipo, ficar no banco de reserva, certo ponto nem no banco de reserva, né? Mas também foi muito bom, porque eu começo o ano sem jogar muito e termino o ano como titular. Então, para mim foi muito importante, foi uma volta por cima, então agradeço muito a Deus por isso. Ô Felipe, um jogador com a tua personalidade vai pro banco de reserva. Você fica bravo, você esperneia, você vai lá falar com o treinador, ou você fica quieto, trabalha e espera a tua hora de voltar? Assim, pela idade, pela experiência que eu tenho, né? E até a moral dentro do vestiário, óbvio que eu fui conversar com o treinador, a gente fica triste, nenhum jogador gosta de ficar no banco de reserva, né? A não ser, desculpa, os cagões, que não tem culhão para jogar. Como eu não sou dessa maneira, fiquei bastante chateado, fui conversar com o treinador. E questão de escolhas, questão não técnicas em si, a questão da escolha do treinador. Então, me calei e treinei ainda mais daquilo que eu estava treinando, né? Me dediquei ainda mais. Justamente por isso que a oportunidade chegou, justamente por isso que, diferentemente do que aconteceu no início, eu terminei o ano como titular. Ô Felipe, como é que você lida com uma situação que é o seguinte, todo ano o Felipe Melo está contratado no futebol brasileiro, todo ano. O Felipe Melo está no Flamengo, o Felipe Melo está no São Paulo, o Felipe Melo está não sei aonde. E eu sempre te ligo e falo, Felipe Melo, você acertou com o Flamengo, você acertou com o São Paulo? Ele falou, olha, eu não sei de onde saem essas notícias. Quando você está lá fora, na Turquia, na Itália, enfim, como é que você lida com isso? Que toda hora você está sendo contratado por alguém e você continua na Europa. Não, primeiro de tudo, para mim é um prazer, é uma honra, né? Um jogador, qualquer jogador no mundo, né, que é cortejado por clubes como você falou, São Paulo e Flamengo, é uma honra porque são clubes de uma grandeza mundial e grande, né? Mas são especulações de imprensa, criadas pela imprensa, né? Eu, na realidade, sobretudo nessa última janela, se falou muito de Flamengo, tá fechado com o Flamengo. Eu vi até alguns jornalistas, inclusive, já me colocando no Flamengo, né? E o Flamengo, digamos que foi o único clube que eu não tive nenhum contato. Então, os flamenguistas falam, tem que fechar, mas realmente eu não tive nenhum contato. Todo mundo sabe que eu sou flamenguista, eu gosto muito do Flamengo, mas as pessoas têm que entender também que eu tenho um contrato com a Inter de Milão, sou um jogador que, como eu te falei, eu comecei o ano muito bem, mas terminei o ano como titular, né? E com o Felipe Melo no campo são mais de 80 vitórias, né? 80% de vitórias, então, quer dizer, os números são favoráveis. A minha família está muito bem em Milão, está muito bem na Itália. Então o futuro a Deus pertence, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Mas hoje nós estamos felizes ali, tem mais um ano e meio de contrato, vamos ver o que Deus tem preparado. Mas você tem, Felipe, um desejo ainda de voltar a jogar no futebol brasileiro? Ou você quer continuar na Europa, a tua família quer continuar lá? Por N motivos, não só dentro de campo, mas também principalmente pelo extra-campo, né? Porque o Brasil vive uma situação complicada, né? Justo, eu tenho filhos que meus filhos são nascidos e criados na Europa, né? Um nasceu na Itália, outro nasceu na Espanha, outro nasceu em Istambul. Então, quer dizer, é complicado quando a gente vê a situação do Brasil hoje, extracampo, falar de uma volta. Mas eu sim tenho vontade. Eu saí muito cedo do Brasil. Saiu com quantos anos? Eu saí com 19 anos do Brasil. Então, graças a Deus, o Cruzeiro abriu as portas para mim na época. Eu pude participar daquela linda história que nós fizemos ali, que foi a história da Tríplice Coroa. Ganhei alguns títulos importantes pelo Cruzeiro, mas eu tinha vontade de poder voltar ainda, entre aspas, dando caldo, né? Podendo jogar, podendo contribuir, não voltar para encerrar a carreira. Não tenho vontade de voltar para o Brasil para encerrar a carreira. Mas como eu falei, é complicado, não envolve apenas o querer do Felipe Melo. Tem um clube chamado Internazionale que detém os direitos do Felipe, então é muito complicado, mas vamos ver, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, né? Eu entrego muito o meu futuro na mão de Deus, né? Eu oro bastante
para quando chegar alguma coisa, e se chegar, nós tomarmos a decisão certa, porque realmente é uma mudança muito grande, né? Não só para mim, mas como para minha família também. Então, como eu falei, a gente está feliz, vamos ver o que Deus tem preparado. Você sempre foi muito religioso ou você se tornou um cara muito religioso? Não, eu sou nascido e lá cristão, sou neto de pastores, sou filho de uma mãe que tem os joelhos marcados de tanto dobrar os joelhos para orar, de um pai que sempre orou comigo na madrugada. Eu acho que é por isso que hoje eu me tornei a pessoa que eu sou, né? As pessoas às vezes confundem o Felipe Melo dentro de campo, né, e tragam para fora de campo. Eu dentro de campo eu sou esse jogador aguerrido mesmo, essa é a minha força, foi isso que fez chegar e passar nos clubes que eu passei, vencer os títulos que eu venci, né, de chegar inclusive na seleção brasileira, isso faz parte, essa é a minha força, mas fora de campo existe um Felipe Melo pai de família, um Felipe Melo evangélico, um Felipe Melo que cuida da família, cuida dos seus, e que sobretudo reconhecer a soberania de Deus na minha vida e saber que sem aqui, se não fosse o Senhor Jesus, eu não teria chegado. Você tem uma personalidade muito forte, sempre teve. Como é que você reage, Felipe, quando você vê alguns comentários? Ah, o Felipe Melo é maldoso, ah, o Felipe Melo dá porrada, ah, o Felipe Melo é isso, o Felipe Melo é aquilo. Você reage de que forma? E você acha que isso aí te colaram aquele rótulo por causa daquele lance da Copa de 2010, que inclusive, que Deus o tenha em bom lugar, nosso saudoso e querido Mário Sérgio Ponte de Paiva sempre falou, olha, a Copa de 2010 vocês estão querendo arrumar um bode expiatório pro Felipe Melo, que ele errou num lance, ele errou, mas peguem aquela partida contra a Holanda, que ele jogou pra caramba, que você meteu uma bola pro Robinho, e ele falava sempre, falou, olha, Felipe, vocês colocaram um rótulo nele, tá errado. Então como é que você lida quando você vê essas críticas, e se foi por causa daquela expulsão dos 2010 que te marcaram? Eu acho que marcado na seleção brasileira ficou marcado, infelizmente, a rapaziada que deu o vexame do 7-1. É inevitável, né? Esse foi o maior vexame na história de quiçá do futebol mundial, né? Onde não só aqueles jogadores que estiveram presentes, mas todo o povo brasileiro sofreu bastante. Eu estava nos Estados Unidos em casa, você estava assistindo o jogo? Eu estava assistindo o jogo e eu lembro que eu vi meu filho, a cada gol que saía da Alemanha, meu filho chorava. Mais ainda, como é que pode, 7-1? Quer dizer, todos nós sofremos. Né? Então, quer dizer, aquela eliminação para a Holanda, uma eliminação de 2-1, nós jogamos contra uma grande potência do futebol mundial também, né? Aconteceu, aquilo foi o verdadeiro apagão, né? Em 10 minutos nós tomamos 2 gols, depois de um primeiro tempo que nós fizemos foi muito importante, poderíamos ter vencido o jogo ali, matado o jogo ali, 2-3-0, acabou que não aconteceu, mas isso faz parte do futebol. Agora, quanto à maldade, isso eu descarto totalmente, eu jamais, nunca fui um cara maldoso. Agora, quanto da porrada, sim, eu dou porrada, meto o cacete mesmo, porque essa é a minha força, essa é a minha vontade de vencer dentro de campo, né? Essa mistura de técnica com vontade, e fez isso aí que fez eu vencer na maioria dos clubes que eu passei. Essa é a minha vontade, essa é a minha força, não tem muito mimimi não, fez gracinha, toma porrada mesmo. Você guarda alguma mágoa da imprensa? Não, nenhuma, Você porque... tem mágoa da imprensa brasileira, por exemplo? Nenhuma, porque mau caráter existe em todo lugar. Né? Existe dentro do vestiário, existe mau caráter, assim como na televisão existe mau caráter. Né? Então, quer dizer, existe um mau caráter que vai fazer uma crítica, mas uma crítica para afetar não só o jogador, mas a família também. E existe o jornalista, que é o cara, o verdadeiro jornalista, que vai fazer uma crítica construtiva. O Felipe não está bem, o Felipe não poderia ter feito isso. Então, quer dizer, existem jornalistas e jornalistas, como em tudo na vida. Porque você é um cara que não gosta de dar muita entrevista. É difícil a gente ver você dando entrevistas. Então, porque as pessoas falam muito que eu sou o Felipe é marrento, Felipe é isso, Felipe é aquilo. Na realidade, eu falo aquilo que eu penso. Eu nunca precisei da imprensa para chegar em lugar nenhum. Né? Eu nunca precisei ir em certo tipo de programa, né, para chegar numa seleção brasileira, ou para ser vendido, ou para estar na mídia. As coisas acontecem naturalmente. Eu falo com quem eu gosto. Estou falando com você, vai ser a única entrevista que eu vou dar, porque você é um cara que eu tenho um carinho especial, porque eu vejo que você fala as coisas que tem que ser falada, né? Não é um cara que sai daí falando mal das pessoas. Hoje em dia, infelizmente, existem muitos jornalistas, entre aspas, né, que crescem falando mal dos outros. E isso é feio, eu não acho isso bacana. Eu jamais faria uma coisa dessa, né? Primeiro porque eu tenho uma vida estável, eu jamais vou precisar de migalhas, né? Porque é o que se vê.
E outra por causa da minha índole, do meu caráter. Meu pai nunca me ensinou isso. Meu pai me ensinou realmente ao contrário. Então eu acho que tem que ser dessa maneira. É por isso que o mundo está da maneira que está. Quando a gente vê uma pessoa soltar uma bomba ali, o outro cara matar outra pessoa ali, essa maldade que tem no mundo, essa maldade começa ali também, né? São pequenas maldades que fazem diferença. Por falar em terrorismo, você que vive na Europa há tantos anos, você que morou na Turquia há tantos anos, a Turquia passa um momento terrível, a própria Europa, né? Você tem medo, às vezes, você sente receio algumas vezes? Por exemplo, a gente teve no final do ano passado um atentado na saída do jogo do Besiktas, que você cansou de enfrentar jogando pelo Galatasaray. Você tem algum receio dessas coisas lá na Europa também? Para ser sincero, eu nunca tive medo disso, né? Nunca tive medo disso porque sempre... Nós temos uma coisa lá em casa que eu aprendi com o meu pastor Juninho e que é uma coisa que eu faço sempre. Independente se eu treino de tarde ou não, às 7 da manhã eu estou de pé sempre. Agora já até automático. Meus filhos saem a gente acorda, minha esposa acorda meus filhos às 7. E sobre mais ou menos umas 7h30, depois deles tomarem um café e tal, eu faço uma oração com todos eles e eu como cabeça do lar, como o homem da casa, eu oro e ponho a mão na cabeça deles e peço para Deus abençoar e guardar todos eles. Porque a gente não sabe, né? Mas hoje em dia, infelizmente, a minha esposa estava andando em Milão há pouco tempo atrás e juntamente com a minha cunhada, e quando ela se deu conta, roubaram a carteira da minha cunhada, no centro de Milão, perto da Duomo. Então, quer dizer, hoje em dia existe essa criminalidade por tudo que é lugar. Óbvio que é uma diferença muito grande em uma pessoa roubar uma carteira quando você dá um mole, ou entrar num carro quando você dá um mole, e uma pessoa parar de moto e colocar uma arma na sua cabeça, ou um cara vir de caminhão e atropelar todo mundo que está fazendo uma compra, como aconteceu agora em Berlim, né? Mas eu não tenho medo não, porque, como te falei, eu creio num Deus que realmente é um Deus que cura, que salva, né? Que tem que acontecer, infelizmente não tem jeito, acontece. A gente toma as medidas realmente de precaução. E dentro de campo você já teve medo? Você já pipocou? Você já pipocou? Não, pipocar nunca pipoquei não, mas eu tive, como posso dizer, não medo. Medo é ausência de fé, cara, eu não tenho medo. Frio na barriga? Frio na barriga, mas aquele frio mesmo, você fala, caramba, eu já tive. No jogo, no meu primeiro ano na Turquia, né, que nós jogamos contra o Fenerbahçe, o último jogo, não sei quantas pessoas ficavam no estádio do Fenerbahçe, estava lotado, 70, 80, não sei quantas mil pessoas, só torcedores do Fenerbahçe, foi o último jogo do campeonato. Se o Fenerbahçe ganha campeão, se o Galatasaray empata, bastaria um empate para nós sermos campeões. Então, foi uma coisa meio de cinema, de filme, né? Nós saímos do estádio, nós saímos da nossa concentração, nós concentrávamos no próprio CT do clube, e nós fomos concentrar em um hotel a alguns metros porque o Galatasaray Fenerbahçe, o Galatasaray fica na parte europeia, tem uma ponte que você atravessa e você está na parte asiática, onde fica o Fenerbahçe. E nós estávamos no hotel bem perto da ponte, né, porque senão não ia dar tempo, e quando nós descemos e chegamos no ônibus, tinha mais ou menos uns 40 mil torcedores, e eu não estou para mais, que foram conosco na frente do ônibus, caminhando até a outra parte da ponte, não sei quantos quilômetros caminhando, gritando. Quando chegou lá, a polícia não deixaram eles passar, nós entramos sozinhos. Quando nós passamos sozinhos, era bomba para um lado, bomba para o outro, pedrada no ônibus. Quer dizer, numa distância pequena. Uma ponte. Justo. E quando nós entramos ali dentro, era bomba, e a torcida eles gritando, e até eu pegar na bola a primeira vez, eu lembro que realmente eu estava com os pelos do braço saltados. Foi uma coisa realmente que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi uma emoção muito grande, até porque nós fomos campeões, até porque naquele jogo ali Deus me abençoou de tal forma que eu fui um dos melhores em campo, né? E ali começou a minha história com o Galatasaray. Foi o primeiro título na história dos grandes clubes ali, dentro da casa do maior adversário. Mas aí deu medo de você ver a reação, porque você mesmo falou um pouco que lá era bomba, lá tem Não, porque quando acabou o jogo, tava todo mundo... Tem uma foto, que a foto é até bacana, cara. Tá todo mundo saindo assim, e eu saio com a camisa assim, mostrando pros caras. É o Felipe Melo, né? Aí não tem jeito, mano. Aí porque nós no jogo anterior, eu quando fazia um gol, quando eu cheguei na Turquia, o pessoal falou assim, chegou o nosso pitbull. Então eu falei assim, eu vou vestir a camisa, vou fazer um gol, toda vez que eu fizer um gol, eu vou imitar um pitbull pra eles. E aquilo lá virou uma marca, sabe? Eu fazia um gol, naquela temporada eu fiz 12 gols,
O Terim, que é o treinador fantástico, que hoje está na seleção da Turquia, me colocou um pouco mais avançado. Nós tínhamos dois meio-campistas, o outro ficava encaminhado de ficar um pouco mais, eu tinha mais liberdade para chegar, então eu fiz 12 gols. E todo gol que eu fazia o pitbull. Mas com a minha torcida, ia pro lado da minha torcida e fazia o pitbull. Então eu fiz gol em todos os clássicos naquela temporada. E no jogo anterior, nós jogamos contra o Fenerbahçe na nossa casa, nós perdemos de 2-1. E quando acabou o jogo, o jogador deles imitou um pitbull como fazendo um xixi no nosso campo. E aqui dali eu fiquei quieto, não tem problema, continuei concentrado. E no último jogo foi o dia que o pitbull deixou a marca lá. Né? Então quando a gente foi campeão, entrou polícia e todo mundo e tal, e eu caçando um cantinho para dar uma mijada e para sacanear os caras. Você é amigo do Balotelli? Eu sou muito amigo do Balotelli. Você sai junto às vezes? Saímos. Ele é style pra caramba, aquele cara. Né? O Balotelli tem o Balotelli é o seguinte, o Balotelli entra dentro daquilo de infelizmente, pessoas que cercam o Balotelli, entendeu? Então hoje ele está tendo uma cabeça, está começando a enxergar essas pessoas que estão perto dele, que ele está conseguindo distinguir. Essa pessoa pode andar comigo, essa daqui não. Mas é um cara que tem um coração enorme. Mas é isso, não tem essa situação de amizade. Eu lembro que nesse jogo, na estreia, ele pegou uma bola, na hora que ele pegou, dominou a bola, eu vim de baixo para cima e mandei ele, bola e tudo para fora. E aqui dali como já começou, já criou uma identidade. Ele levantou e veio para dentro de mim, quando ele veio dentro de mim, eu empurrei e mandei ele ir para a parte do campo dele. Não foi falar que você mandou, mas tudo bem. Mas nós vencemos o jogo, ganhamos de 1-0, e aquele jogo ali, depois eu dei uma entrevista, porque ali quando acaba o jogo, quando você é eleito melhor em campo, você dá entrevista no campo, e pra mim foi fantástico aquilo dali, né? Poxa, a minha estreia contra o Milan, e é um glamour diferente esse clássico, Milan e Inter. Porém, Inter-Juventus hoje é o derby da Itália, né? E pra mim é especial, porque eu joguei contra a Inter pela Juventus, fiz até gol, e joguei contra a Juventus pela Inter. Voltei em Turim, a torcida xingando e tal. Ah, como é que foi? Traiu a gente, jogou do lado de lá. Não é questão de traição. Eu acho que traição hoje, pra mim, no futebol, é eu jogar no Vasco. Isso pra mim é uma traição. Eu sou flamenguista, jamais vou jogar no Vasco. Jamais jogar. Por respeito aos vascaínos e a instituição Vasco, que é um clube imenso. Porque as pessoas vão me xingar na rede social e falar, pô, mas o Vasco não te quer. Não, eu sei que o Vasco não me quer, eu também não quero o Vasco. Mas porque eu sou um jogador que eu honro a camisa, eu honro o clube que está me pagando. É o único time do mundo que você não E é um clube que jamais eu não honraria, porque desde pequeno tem essa rivalidade. Rivalidade gostosa, rivalidade boa, né? Então respeito muito, é um clube que está faltando o Mundial, falta o Mundial, tirando o Mundial, um clube que ganhou todos os títulos aí que tinham para ganhar, então respeito muito o Vasco, torcedor vascaíno, não me xinga não, porque eu respeito muito vocês, mas eu sou flamenguista, amigo. No final do ano, teve um jogo da Inter, hoje foi o último jogo da Inter, rapaz, teve uma homenagem maravilhosa pro Adriano Imperador. O Adriano é um cara que tem uma história muito bonita ali, né? Eu pude conviver com o Adriano durante mais de 10 anos da minha vida, porque nós crescemos juntos no Flamengo, né? O Adriano é um cara que suportou uma perda muito grande na vida, que foi a perda do pai dele, que o pai dele para ele é o que o meu pai é para mim, meu herói, né? E as pessoas ficam colocando muito essa situação do Adriano mas o Adriano favela, o Adriano... Mas qual o problema? O Adriano nunca esqueceu as raízes dele. O Adriano estando na favela não significa que ele está cheirando, que ele está fumando. O Adriano na favela, ele está ali, mas ele ajuda a comunidade. O Adriano está na favela, está ali, mas ele procura, com a experiência de vida dele, tirar as pessoas do mundo da perdição, né? A gente sabe do trabalho que o Adriano faz. Agora, foi uma homenagem muito bem feita, uma homenagem para um cara realmente que merece toda a homenagem pela história que ele fez na Inter. Ele chegou muito novo também na Itália, né? Então, eu fiquei muito contente pela homenagem que foi feita pro grande imperador. Você acha que ele volta ainda a jogar? Bom, pelo aquilo que eu vejo, eu acho que ele não tem vontade de voltar a jogar. Mas ele está feliz, né? Você que é amigo dele. Ele demonstra estar feliz. Mas o Adriano criou creio eu não sei da vida do Adriano em particular, não sei como é que tá, mas creio eu que ele criou uma estrutura, né? Ele tem a mãe e a avó dele que cuidam dessa parte, né? A mãe dele é uma bênção de pessoa, a avó também. Eu lembro que a avó dele, na época que nós jogávamos no Flamengo, na base levava pastelzinho pra gente lá, a gente comia um pastelzinho, era uma delícia aquele pastel. A mãe dele é uma pessoa,
magnífica pessoa, uma pessoa de oração também, que está sempre orando pelo Adriano. Eu acho que o Adriano tem uma estrutura criada, né? Ele fez tudo para, se eu não quiser jogar futebol, eu tenho uma minha estrutura. Então, quer dizer, não são todos os jogadores que são pouco inteligentes, como muitos fazem aí, vou parar de jogar bola, eu tenho que trabalhar porque eu não posso ficar sem trabalhar, senão se eu ficar sem trabalhar, tem gente aí que é campeão de tudo, que se não trabalhar não tem o que comer, é complicado. Você falou que o Adriano nunca esqueceu as raízes dele, você esqueceu as suas ou não? Não, nunca. Tem o Mano Brown dos Racionais tem uma frase de uma música, ele fala, você pode sair da favela, mas a favela nunca vai sair de você. Não questão de favela, mas sim, ele demonstra a raiz. Você esqueceu alguma coisa das suas raízes? Ou você sempre lembra do passado em algum momento para valorizar as coisas do presente? Olha, lembrar é uma coisa, ajudar é uma coisa diferente, e voltar lá para onde você... Um dos lugares que você foi criado, porque eu nasci no interior do Rio de Janeiro, né, em Volta Redonda. Muito cedo, com 7 anos, vim morar no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro eu morei com meus avós, morei no pé da Rocinha, que a concentração do Flamengo era no pé da Rocinha, morei no Morro da Viúva em Botafogo, depois fui para São Gonçalo, quer dizer, eu rodei muito, né? Então, hoje é complicado eu voltar para uma das favelas que eu fui, de repente, que eu fui criado, é complicado, mas eu ajudo muito as comunidades, eu ajudo muita gente. Só que eu não gosto que saia na mídia essa situação. Porque quando a coisa é feita de coração, quando você faz uma situação de, poxa, é de coração, estou fazendo isso aí por sentimento, porque eu quero fazer, você não precisa das outras pessoas, você não precisa da imprensa para poder fazer, né? É você com Deus. Então, é bacana, meus filhos chegaram antes de mim no Brasil e eles foram fazer uma entrega de algumas cestas de Natal em uma comunidade e eu fiz questão que eles fossem realmente para eles verem o que é a realidade. A realidade não é a que eles vivem, a realidade é o que, infelizmente, esse povo aí que realmente precisa viver. Ô Felipe, voltando ainda para o campo, esse teu jeito, a qual eu sempre falei, eu acho legal, cada um tem opinião, eu acho que precisa ter jogador de fibra. Às vezes exagera, lógico, às vezes você perde o fio da meada, não tem jeito, até porque ninguém é perfeito. Várias expulsões, às vezes, que eu vi, eu falei, pô, nesse Felipe não precisava, mas é coisa do jogo. Mas você cobra o jogador do seu time também quando você vê que o cara tá meio corpo mole, meio macio. Você também chega no cara e fala, bacana, e aí? Se tem uma coisa que eu não tolero, é corpo mole. Eu não tolero você corpo já viu mole. muito? Já vi muito corpo mole e desculpa a palavreada, já saí na porrada com o jogador dentro do vestiário de corpo mole. E eu ganhei um título aqui? Na Europa. Aqui não, aqui eu saí muito cedo daqui. Aqui não tinha nem... Eu saí muito cedo daqui. Mas você saiu na porrada em treino ou em jogo? Dentro de vestiário. Acabar o primeiro tempo, chegar dentro do vestiário e sair na porrada. Partir pra dentro do cara. Agora, já aconteceu dentro de campo isso. Eu fiquei 4 anos na Turquia, né? E assim como o Alex, se eu não me engano, foram 10 anos de Turquia e o Tafarel foram 4 ou 5 anos também de Turquia. E eu, em 4 anos, eu igualei em títulos o maior vencedor de títulos, o maior brasileiro vencedor de títulos ali, que era o Alex, não Fenerbahçe. E naquele ano nós tínhamos vencido a Supercopa, nós vencemos o campeonato turco, que nós colocamos a 4ª estrela no peito, que é inédito, o único clube que tem isso é o Galatasaray. E 3 dias depois de nós ganharmos um dos maiores títulos da história, junto com o do primeiro ano, que foi... A gente coloca como o maior título da história porque nós vencemos na casa do maior rival, né? E esse é o recorde de ter colocado a 4ª estrela. Cada 5 títulos você coloca uma estrela no peito lá, então nós colocamos a 4ª. 3 dias depois nós fomos jogar a final da Copa da Turquia na casa de um clube chamado Bursaspor, que é como se fosse um Botafogo aqui, né? Um clube grande também. Na casa dos caras, e a torcida dos caras é coisa de louco. E Bursaspor está muito perto de Istambul. Você pega um barco e 30 minutos você está lá, você chega. Então o barco aí você corta caminho. E rapaziada, estava naquele clima de festa, mas faltava um título para eu passar, para eu ser o maior brasileiro em termos de títulos da Turquia. E acabou o primeiro tempo, eles fizeram 1-0
E no final do primeiro tempo eu estava vendo o meu lateral direito, que é o grande capitão, né? Ele não estava levando a faixa, mas é um cara que desde pequeno lá, não sei, são mais de 15 anos de clube. Ele estava indo, estava voltando caminhando, eu gritei com ele a primeira vez, a segunda vez também, a terceira. Um contra-ataque dos caras, e eu vi que ele estava meio assim, aí eu perdi a linha. Pode ser que seja errado, mas deu certo. Eu fui pra dentro dele, ele botou a mão na minha cara, eu dei 3 socos na mão dele assim, empurrei ele. 2 minutos depois acabou, eu entrei no vestiário e falei, se você não voltar lá e você não correr pra cima e pra baixo, sabe o que eu vou fazer com você? A gente vai se matar. Na frente de todo mundo? Dentro do vestiário, e o treinador quieto, a gente vai se matar. Começou no campo e quando chegou no vestiário eu falei com ele. Nós voltamos, nós jogamos de 3-2 com 2 assistências dele. E na hora que a gente virou o jogo, na hora do gol, a gente saiu abraçado no campo. Depois eu arranhado aqui, ele com a mão roxa, com a cara depois. Zerou ali, acabou ali, porque ele viu que foi pro time. E eu fiz aquilo dali pro time. E se alguém fizer alguma coisa dessa pra mim, eu vou aceitar. Se alguém chegar no jogo e me xingar, porque é complicado dentro de um campo de futebol, adrenalina mil, você chegar pro jogador, ô lindo, faz a gentileza pra mim, ô ousado, toca a bola pra mim. Não dá. É complicado. Então naquela hora ali, poxa, a gente tá jogando um título. Um título é muito difícil você chegar na final de campeonato. Então eu meti a mão no peito dele, chegou no vestiário, nós vencemos um jogo de 3-2, ou seja, deu certo. O C não existe. C. Mas a gente pode tentar imaginar alguma coisa. 7-1. Eu teria sido expulso no primeiro tempo, já estava no 4-0. Você já leu minha pergunta? É melhor. Passivo, eu não consigo ver eu já apanhei de 6 do Real Madrid. Foi Galatasaray e Real Madrid, nós apanhamos de 6 ou 5, não lembro. E no final de tudo foi até complicado. Agora, uma semifinal de campeonato de Copa do Mundo em casa é complicado. Ou então, pode ser que seria um choque tão grande que eu ficaria... Porque o povo brasileiro foi isso, foi um choque que aconteceu. Eu me coloquei na pele de cada jogador ali, porque ninguém merece isso e todo mundo entrou para vencer. Né? Infelizmente aconteceu aquilo dali, mas faz parte, bola para frente. Eu acho que o Brasil vai ser o próximo campeão mundial, se Deus quiser. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo e na volta tem mais Felipe Melo. Ele não pipoca no campo, ele não pipoca em entrevista também. Esse homem fala mesmo. A gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta, aqui com o Benja, recebendo essa figuraça. Esse é gente boa demais, Felipe Melo. Ô Felipe, sabe uma coisa que eu acho engraçado também? Por exemplo, tem os caras que te criticam, que pega no pé, que você é maldoso, que você é violento e tal. Só que é engraçado, porque quando acontece, às vezes, um time de alguém toma uma goleada, esses 7 anos no Brasil, a gente sempre usa e fala, se tivesse Felipe Melo lá, era diferente. Aí você vê os caras falam, o time não tem alma, o time não tem raça. Precisa de um Felipe Melo, Não tem isso também? Eu escuto muito isso também. Pior que eu escuto muito. Acaba sendo alguma coisa hilária, né, digamos assim. Não, mas eu acho que faz parte. Se você pegar os grandes clubes, né, tem esse jogador que está encarregado de fazer, de repente, o trabalho sujo, né? Óbvio que hoje o futebol de hoje, esse futebol de qualidade tático que hoje tem, sobretudo o futebol europeu, os grandes clubes, por exemplo, o Real Madrid hoje está com o Casemiro, né? Que morde, pega a bola e sabe ser jogando, né? O Barcelona hoje tem... O Barcelona um pouco menos, que pra mim eu busquei um jogador que tem muita qualidade, mas não é aquele jogador que dá carrinho e tal, né? Mas o Barcelona é aquém daquilo que... Se você for no Chelsea, você tem um Kanté, pequenininho, mas parece uma pulga, tá em todo lugar, dá carrinho, levanta e tal, que faz esse trabalho. No Arsenal você tem 2, você tem hoje o Coquelin, que joga no Arsenal, que é o cara que faz esse trabalho também. Quer dizer, você vai em a maioria dos clubes grandes do futebol europeu, sempre tem um jogador que está encarregado de fazer isso aí. Óbvio que o diferencial é o jogador que rouba e toca do lado, ou rouba e dá para os caras para roubar de novo, né? E os jogadores que roubam e fazem um lançamento de um lado, rouba e faz o time sair. Esse é o diferencial dos jogadores de grandes clubes, de jogadores de repente de um clube de menor expressão. Felipe, você já jurou alguém dentro de campo? Alguém já te jurou?
Alguém já te prometeu, falou, vou te pegar? Uma vez, quando eu jogava na Fiorentina, tinha acabado de chegar na Itália, meu primeiro clube italiano, a minha esposa estava grávida da minha filha, da Pietra, e um jogador que depois, hoje ele é treinador, que depois inclusive virou treinador do Cagliari, ele me jurou no campo. Ele, por uma briga que aconteceu, ele deu uma cotovelada no Gilardino na época, e eu cheguei, eu não falava muito bem italiano, mas espanhol eu falava muito bem, porque eu joguei 4 anos na Espanha. Então eu cheguei pra cima dele e falei, pô, não, como é que você faz isso? Eu falei, cara, tá boa, rapaz, sua mulher tá grávida de não sei o que e tal. Começou a falar um monte de coisa da minha mulher, que a minha filha, um monte de coisa. Eu falei... o cara começou a falar da... começou a falar, não, que sua esposa tá grávida, que ela não sei o que e tal, sua filha vai nascer, vai ser uma tal. Você tá brincando? Falou dentro de campo comigo. Aí eu falei, fala isso fora de campo, rapaz, se você tiver culhão pra mim. Ele falou, vou te esperar lá fora. E o cara me esperou lá fora. Esperou? Esperou. O cara me esperou lá fora. E aí? Foi dentro do túnel, o cara me esperou dentro do túnel, eu cheguei. Então o cara é mau também, o cara... o cara uruguaio. Não, o cara foi babaca de falar essas coisas. O cara uruguaio. A gente ganhou o jogo, o maneiro que nós vencemos o jogo graças a Deus tinha a câmera e mostra que a gente ficou no campo comemorando, que foi uma vitória importante pra gente e tal, e os caras entraram, o cara ficou esperando lá dentro. Acho que aqui dali que eu comecei a ganhar respeito da Itália. Mas você saiu na porra. Porque o cara veio pra cima de mim do túnel, na hora que ele falou, já mandei uma, mano. Na hora que... meu pai me ensinou que é o seguinte, Felipe, ó, numa briga tem que dar a primeira, que se vai tomar, na hora que ele já viu, já tinha tomado, parceiro. E aí já acabou. Depois fomos jogar contra eles lá e nem olhar pra mim. Aí ficou isso mesmo. É respeito, né? Então eu ganhei o jogo no campo, ganhamos 3 pontos no campo, depois ganhamos mais 3 pontos fora de campo. Ô, Felipe, o futebol hoje é muito físico. Você é um cara que se cuida muito. Porque, deixa eu te falar, eu recentemente fui ver um treino do Barcelona. Estava lá com o Neymar convidou, eu fui ver um treino do Barcelona. Eu fiquei impressionado com o treino. Porque se treina pouco. Quer dizer, não sei se treina pouco, se treina certo. Aqui, talvez no Brasil, se treina muito. Era um treino de 1h15, muito intenso, né? E num campo reduzido. E o Neymar, na época, me contou que ele levou o Ricardo Rosa, o preparador físico. Ele tem uma academia dedicada em Barcelona. Ele tem um personal, um preparador dele, pessoal para as horas vagas. Eu falei, caraca. E hoje o futebol é tão físico, é intenso, é correria e tal. Se treina mais na Europa, se treina pouco, se treina correto. E você valoriza muito, você se cuida mais do que o... Primeiro de tudo é até bom falar do Neymar, porque eu falei com o Neymar, eu tive uma conversa com o Neymar um tempo atrás, eu falei assim, a próxima entrevista que ele dá, eu vou falar, o que eu fizer, eu vou falar de você. Não consigo entender como é que ainda tem gente que consegue falar mal do Neymar, daquilo que ele faz dentro de campo. É impressionante. Neymar, em todas as finais de campeonato que ele jogou, ele fez gol. É pipoqueiro, né? Levou o Santos nas costas e ganhou a Libertadores com o Santos. Final da Copa do Brasil, você não fez com o final da Copa do Brasil. Final da Copa do Mundo, fez gol na final. Final da Champions, fez gol. E já tem gente que ainda tem a cara de pau de falar mal do Neymar. E eu não preciso fazer média pra ninguém, não. Eu falei com ele porque eu falei assim, pô, não é possível. É o maior ídolo que nós temos hoje no futebol. É o cara que... Pra mim, vai ser o futuro Balão de Ouro, né? E a gente torce pra isso, que o Brasil tá precisando de mais um jogador assim, né? Ainda tem gente que ainda tem cara de pau de falar de um cara desse. É impressionante. Agora vamos lá. Desculpa, aí ele fez gol na final da Champions. Os caras falam, não, mas ele não fez o primeiro, ele fez o terceiro. Mas vocês estão loucos. O cara faz o gol no final de Champions, não vale. Tava muito mal nas Olimpíadas, né? Se não faz aquele gol de falta, o Brasil não é campeão das Olimpíadas. Alguma coisa a falar? É o único time, a geração que ganhou a Olimpíada. Mas quando você falou com ele, ele tá com uma... Ele tem uma marca? Não tem não. O Neymar tem toda uma estrutura. O que eu acho bacana no Neymar são os pais do Neymar. A gente vê sempre o pai e a mãe sempre colado nele. E isso é muito importante. Como é que você vê o futebol brasileiro hoje? Bom, tem um que precisa ser estudado pela genética, o Zé Roberto. O Zé Roberto é um fenômeno. Eu considero o Zé Roberto um fenômeno. Ele está com 42 anos, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, jogando, correndo pra caramba. 90 minutos lá ele está correndo. O Renato dos Santos, o Felipe, dos 38 jogos do Brasileirão, sabe quantos jogos ele jogou? 38. Ricardo Oliveira está com 35 anos fazendo gol pra caramba. Enfim, você tem a galera de uma idade um pouco... O Grafite, apesar do Santa Cruz ter caído, está com 37, fez gol pra caramba e foi contratado para o Atlético Paranaense e vai jogar Libertadores. Como é que você vê o futebol brasileiro com esses caras com uma idade mais alta? Por que na Europa não tem espaço? E aqui tem? Não, na Europa tem espaço, mas na realidade quer voltar.
né? Agora eu vou te falar, não é um caso que o Zé Roberto, Grafite, o Renato, mas o nome que você falou que eu esqueci? Não, tem mais, eu citei alguns. Mas esses jogadores não é um caso que esses jogadores fizeram uma carreira brilhante na Europa, onde passaram, venceram. O Grafite foi quem? O Grafite foi campeão com o Wolfsburg, campeão, como se fosse o Leicester vencendo o último título inglês, quando ninguém esperava. É uma coisa, ele ganhou lá, ficou um tempão lá. O Renato a mesma coisa. O Zé Roberto quando nós jogamos junto contra, né? Quando eu estava na Fiorentina, nós jogamos contra o Bayern pela Champions, e depois na Juventus também. E é o cara que, de repente, perde um pouco mais em velocidade, mas ganha em experiência. Eu acho que é esse extra. Acho que esse extra é o diferencial para um jogador que quer alongar a carreira, né? Infelizmente, a gente vê grandes jogadores, mas grandes nomes, que hoje são considerados aí jogadores que não estão na ativa porque não tem esse diferencial. Eu tenho que me cuidar porque eu quero jogar mais, eu quero alongar a carreira e tal. E esse pessoal não, o pessoal que se cuida, o pessoal que trabalha, o Renatinho, o cara que... E sobretudo eles, o Ricardo Oliveira, são pessoas que não têm uma vida extracampo exagerada, digamos assim. Você não vê o Renato, você não vê o Zé Roberto saindo 4, 5 horas da manhã de noite, isso. Faz parte de uma vida... Eu gosto de sair às vezes quando eu tô com a minha esposa, ou até sem a minha esposa, se tiver um showzinho, se ela não tiver um show bacana, eu gosto de participar, gosto de ir e tal, por que não? Eu sou ser humano. Mas sempre se cuidando, sempre sabendo da sua responsabilidade no dia seguinte. E esse pessoal sabe disso, por isso é o diferencial, por isso que estão jogando até hoje. O teu celular não para. WhatsApp, ligação e tal. Rogério Ceni te ligou? Não. Te ligado? Te mandou um WhatsApp? Falou, Felipão, e aí, beleza, parceiro? Não, até porque eu sou muito focado naquilo que eu faço. E no final de campeonato, pra mim foi muito especial, como eu falei, porque eu estava brigando para demonstrar o meu valor na Inter, né? Então, eu tenho 33 anos, eu estava brigando por posição com um garoto que foi comprado por 40, 50 milhões há pouco tempo atrás, de 22, 23 anos. Então para mim, o desafio foi maior ainda, sabe? As pessoas... Lá na Inter é legal, porque na Inter por exemplo, o treino começa às 11 da manhã, às 10 tem que estar lá, né? Eu chego 9 horas, porque eu tenho 1h30 de academia para fazer o que eu faço, depois eu tenho mais uns 30 minutos de trabalho de prevenção de lesão e tal, uma massagem, para depois ir pro treino. Os caras, esse moleque é louco, mano, chega... E por incrível que pareça, sou eu e mais uns 6, o Nagatomo, que é um japonês, que é um cara profissional incrível. Quer dizer, os jogadores que têm uma certa idade, o pessoal sempre faz essa prevenção, chega antes e tal. E eu tava fazendo ainda mais. Não tem necessidade, eu tava dizendo, não, tem que fazer, porque eu tenho que chegar aqui e fazer a diferença. Acabou que Deus me premiou com essa situação de acabar o ano como titular. Então eu tava muito focado e não era momento de conversar com outros clubes, de saber o que é, porque senão eu ia perder foco naquilo que eu... Nesses últimos praticamente 7 anos, você conversou com o Dunga? Conversei, falo sempre com o Dunga. A última vez foi no aniversário dele, que eu mandei uma mensagem para ele de parabéns. Ele foi... agora não, mas de 2010. Foi sacanagem foi feito com ele, na tua opinião? Aquele massacre todo? Olha, o futebol é sacana e tem que arrumar os culpados. Além disso, isso sim, o futebol é sacana, e hoje o futebol não tem essa situação eu vejo em tantos clubes, ele é ídolo no clube lá e tal, mas na hora que a primeira oportunidade do clube, via, tchau, né? Você já visto o próprio Alex no Fenerbahçe, a maneira que ele saiu. O Alex foi o cara que abriu as portas para os brasileiros lá na Turquia, é um cara que foi ídolo, o primeiro ídolo, grande ídolo na Turquia, depois do Tafarel, obviamente. Né, eu digo, o Jardel foi ídolo lá, ganhou a Supercopa com o Galatasaray, mas não foi tão ídolo como o Alex foi, né? E de um dia para o outro ele foi embora. Eu vi a entrevista dele falando, eu conversei, fui com 5 minutos com o presidente e fui embora. Quer dizer, não existe essa situação de, olha a história que foi criada, isso aí fica para trás, infelizmente, né? Mas eu acho realmente que isso faz parte do futebol. Sacanagem feita faz parte do futebol. Eu acho que realmente não tem pra onde correr, é assim. Por isso que você tem que... são histórias que ficam para depois você vai contar pro seu neto, vai contar pro seu bisneto, se você estiver vivo até lá, pros seus filhos quando crescerem. Mas futebol não vê o ontem, é complicado essa situação. Mas depois da Copa em especial 2010,
Qual foi o momento mais crítico para você? Pessoal, até, de repente você tá na tua casa, com a tua família, com teus amigos, e fala, porra... Não, pra mim, eu fiquei triste com algumas situações que foram feitas, não do jogador, mas fora, né, das críticas que foram feitas, como eu falei, senão que eu falo palavras aqui, acaba sendo algumas palavras na minha boca que não pode, né, dos bobões aí que criticam não aquilo que foi feito dentro de campo, né, mas aí entra já no caráter do ser humano, isso que é feio, mas eu sinceramente, sabe, eu vejo hoje as pessoas falarem, tem gente que fala de mim aí, Felipe Melo, caramba, cara, esses dias um cara veio falar mal de mim aí, não, porque o Felipe Melo vai pra isso, não sei o quê, não, o Felipe Melo craque, não sei o quê, Felipe Melo, comprei uma casa em Miami, cara, fiquei tão triste que eu comprei um apartamento em Miami, cara, quer dizer, entendendo? Passa disso, graças a Deus tem me dado, sabe, tem me dado coisas tão maravilhosas. Eu jamais imaginei de jogar uma Copa do Mundo, eu jamais imaginei de chegar na seleção, de jogar em dos dois maiores clubes na Itália, sabe, e Deus me deu essa oportunidade, uma família linda que eu tenho, então eu não ligo pra esse pessoal não, que fala não. O que falta pra você no futebol? Futebol? Qual que é a tua missão? Você tem uma meta agora? Fala, minha meta é essa, eu quero ganhar isso, eu quero jogar até, sei lá, 40, 37, enfim. Qual que são teus principais objetivos? Não, meu principal objetivo era chegar na seleção e ganhar um título com a seleção brasileira. Mas quando eu falo título, não é título das Américas, não. Com todo respeito, é um título importante. E graças a Deus me abençoou, nós somos campeões da Copa das Confederações, né? Depois meu maior objetivo era voltar para um grande clube entre Espanha, Itália e Inglaterra. Voltei para a Inter. Meu objetivo agora era voltar a ser titular. Terminei o ano como titular. Meu objetivo agora é, continuando na Inter ou não, ganhar um título de expressão. Não interessa se um campeonato nacional ou enfim, ganhar um título de expressão. Que eu quero que meu filho tá grande, eu tô com meu garoto com 13 anos já, o mais velho. Se ele quer entrar em campo com ele também, porque ele mora no Brasil, os outros 3 já entraram lá na Europa. Lá o mais velho te pede pra voltar. Tem uma história do Júnior legal, que o Júnior falou que voltou pro Flamengo, lembra? Com 37 cruzado, jogou pra caramba, jogou no meio, que ele falou que o filho dele deixou, falou, pô, pai, queria te ver lá, o caramba. E eu falei, meu filho mandou uma hashtag, Pitbull volta pra casa. Aquilo dali acabou comigo, o Lineker. Aquilo dali acabou comigo. Tem 10 dias. Mexeu pra mim. Mexeu bastante comigo. Pitbull volta pra casa? Ele colocou uma hashtag, Pitbull volta pra casa. O que o Pitbull vai fazer? Vai atender o filho ou vai... Não, mas como eu falei, é complicado essa situação pra eu poder falar, olha, eu vou voltar ou não vou voltar. É complicado pra mim. Não é só o Felipe que está interessado nessa situação, né? Existe a Inter, na qual eu tenho mais um contrato de 1 ano e meio, né? Então é complicado, não é? Eu vou chegar lá, Felipe, vem, eu vou fazer isso aqui e acabou. Não, é complicado. Mas tudo pode acontecer, vamos ver. Hoje eu sou um cara que tô aberto a qualquer situação. Como eu te falei, tô feliz na Inter, porque senão o pessoal fala assim, mas não, já falou que quer sair dele. Não quero sair. Tô muito feliz na Inter, tô mais feliz ainda porque tô terminando o ano como titular. Estou muito feliz mesmo, então assim, o time tem são 5 jogos sem perder, 5 jogos de vitórias seguidas, né? Então estou feliz, mas eu não posso falar do amanhã. Tá, mas tá bom, mas tem uma pergunta que jogador não fala, mas você tudo você fala. Deixa eu te falar, a grana que vocês ganham na Europa é absolutamente incomparável à grana que vocês vão ganhar aqui. Você abre mão de dinheiro? Mas para jogar no Brasil eu tenho que abrir mão de dinheiro. Então, mas você abriria hoje? Ué, mas eu quase fechei com o São Paulo há 4 anos atrás. Antes de ir pro Galatasaray, eu quase fechei com o São Paulo. E eu ia deixar bastante dinheiro para vir para cá. Mas não deixou. Não, calma aí, vamos lá. O melhor exemplo possível. Eu ganho a metade na Inter do que eu ganhava no Galatasaray. E eu tinha renovado o contrato no Galatasaray por mais 4 anos. Você ganha metade do salário na Inter de Milão do que você ganhava no Galatasaray. Isso aí. Tá, mas você continua ganhando em euro. Eu continuo ganhando em euro, mas eu ganhava, meu amigo, muito mais do que eu ganho hoje. Eu deixei a metade para jogar na Inter. E eu tava no Galatasaray, eu era ídolo no Galatasaray, podia sair na rua no Galatasaray, tinha ganhado todos os títulos possíveis no Galatasaray.
Se eu continuasse lá, eu já teria ganhado mais 2 títulos no Galatasaray. E tinha renovado meu contrato para aquela temporada e mais 4 anos. Eu teria essa e mais 3 anos de contrato garantido. Ou seja, eu ia até os 37 ganhando um dinheiro que eu jamais iria imaginar na minha vida. Tá bom, e agora você, por exemplo, você abriu mão de metade para cá. E você abre mão de ganhar metade para cá? Não sei, depende depende das circunstâncias, depende do querer, depende do clube, depende de muita coisa. A sua família, que é o teu filho mais velho, falou... Lá em casa quem manda sou eu, meu amigo. Lá em casa quem manda sou eu. Se te falar que vambora, vambora. Não é esse negócio de mulher que manda em casa, tô brincando. Eu tô vendo que ele tá pedindo muito. Agora você vai virar uma Lessie. A verdade é que quem manda lá em casa é a mulher. Tá vendo, gente? O Pitbull virou Lessie. É a minha esposa. Pitbull fora de casa. Roberto, te amo, meu amor. Não, é verdade que lá em casa não tem jeito. A gente tem nós somos muito parceiro, muito companheiro. E tudo que a gente faz, a gente ora junto. Eu tenho uma esposa que eu falo que a minha esposa é minha coluna de oração, né? E ela é muito, enfim, ela é muito inteligente, ela pensa muito, né? É uma pessoa que nós estamos juntos já há tanto tempo, ela me conhece, já sabe quando eu chego em casa, já tô meio assim, ela fica quietinha na dela, depois ela chega, faz um carinho, meu amor, o que foi, o que aconteceu e tal. Então, quer dizer, ela é muito safa nessa situação. Então a gente conversa, se chegar a gente vai conversar, como nós já temos conversado já de algumas situações já que tem, de poder ficar na Inter, de poder sair. Então depende de muita coisa, mas sobretudo oração. O que a gente faz é oração, a gente ora, sentiu paz no coração, sentiu que isso aí realmente é uma coisa de Deus, aí, meu amor, a gente vai embora. Agora eu vou parar. Os pitbulls também amam, tá? Não é porque às vezes não, o pitbull também ama, os pitbulls amam, não tem problema. O pitbull tem o lado romântico. Tem lado romântico. O pitbull eu sou romântico, cara. Eu levo flores pra... Você acredita que às vezes eu reclamei da minha esposa esse dia, eu nunca ganhei umas flores e tal. Como assim? Né? Eu chego em casa às vezes, tá minha filha e minha esposa junto, eu chego com um buquê de flor de rosa. Faço, cara. Você canta também pra ela? Canto pra ela. Cara, eu tenho jeito, eu faço amorzinho beijando na boca. Eu gosto disso, entendeu? A minha esposa tem que ser, é assim. Sabe por quê? Porque eu cresci vendo meu pai escrever no espelho pra minha mãe. Minha mãe acordava assim, tinha no espelho, eu te amo, meu amor. Meu pai conheceu minha mãe dentro de um ônibus, o famoso ônibus sul-fluminense, lá de Volta Redonda lá. E meu pai conheceu minha mãe lá no ônibus, e meu pai até hoje. Aí meu pai às vezes faz compra uma miniatura de ônibus, foi aqui que tudo começou e tal. Quer dizer, então eu cresci nesse lacinho de amor, de amizade, de carinho. Então eu sou assim, fora de campo eu sou totalmente diferente, eu sou isso aí mesmo. Fora de campo eu apanho dos meus filhos. Então tá aí, os pitbulls também amam. Amam. Felipe Melo mostrando o seu lado sensível. Com certeza. Deixa eu te falar, como é que você lida com dinheiro? Com dinheiro? Vou te falar por quê. Não quero saber quanto você ganha, o que você tem, não é isso. Não é da minha conta. Se você ganha 300 milhões de dólares, feliz é você, fez por merecer. Porque eu te falo o seguinte, o jogador, o cara veio do nada, o Jumite, você lembrando do teu pai, no busão lá em Volta Redonda e tal. Como é que você lida com dinheiro? Às vezes você vê, você passa numa loja, eu falo, pô, esse cara é do cacete, nunca pensei, vou lá e vou comprar. Como é que você lida com a grana? Não, por exemplo, eu na Juventus, quando eu tinha um sonho de comprar um Audi TT. Eu lembro que eu passei uma vez em Cabo Frio, eu estava caminhando em Cabo Frio lá no Forte, né? Porque rapaziada, digamos assim, que não tinha uma situação financeira tão bacana de repente ter uma cobertura, uma situação dessa, tá um hotel, alugavam aqueles hotéisinhos lá do canto, ia para lá para final de ano para ver os fogos, né? E uma vez passou um Audi TT, eu comecei a aplaudir, falei, caramba, esse Audi TT, que coisa linda e tal. Mas depois vai crescendo, né? Aí não tive a oportunidade de comprar, que não tinha dinheiro, era garoto, mas quando eu fui profissional do Flamengo, eu demorei muito para comprar carro, morava do lado da Gávea. E fui ter meu carro quando eu fui jogar no Cruzeiro, né? Que aí eu já tinha um bom salário, que eu comprei um bom carro. Depois ali Fiorentina e tal, e eu falei assim, quando eu tiver um certo dinheiro, um dinheiro legal, dinheirinho no banco guardado, eu vou comprar uma Ferrari pra mim. Tenho sonho de comprar uma Ferrari, da TT passou por Ferrari. E quando eu cheguei na Juventus, os donos da Juventus são os mesmos donos da Ferrari, né, da Fiat. Então tinha um descontinho. Não tinha desconto. O bacana foi que eu cheguei pra comprar, cheguei com meu irmão pra comprar, e, pô, esse carro, esse aqui é muito bonito e tal, e o desconto? O cara olhou pra mim e fez assim, pra comprar Ferrari tem que ter dinheiro, meu amigo. Tem desconto não. Aí mexeu com o pitbull. Não, eu olhei pra ele e falei assim, você tá brincando? Ele olhou pra mim e começou a rir. Tô brincando não, tá? Falei, tá. Quer dizer, mas eu comprei a Ferrari,
Eu fiquei 2, 3 anos na Juventus, depois eu fui para Istambul, e para Istambul eu vendia Ferrari, porque não tinha como, o trânsito ali é um trânsito muito caótico, o trânsito de Istambul, e eu fiquei 4 anos sem carro. Poderia ter comprado, eu via gente comprando carro e tal, mas eu falei assim, não tem necessidade de comprar, né? Então eu comprei um carro grande que tinha um motorista, porque dirigir em Istambul realmente é meio complicado, mas eu fiquei 4 anos sem essa situação de comprar carro. Agora, na Inter, eu voltei para Milão, comprei um carro que eu queria comprar, mas não sou assim de querer comprar carro, de trocar carro toda hora não, porque isso aí é jogar dinheiro fora, mas sim, eu sou um cara que se eu chegar e passar numa loja e ver uma roupa bacana, eu compro por uma coisa que aconteceu comigo quando eu era garoto. Que você não gostou e não tinha? Tava frio em Volta Redonda e tava tendo Feira da Primavera, que o show da rapaziada, o show da galera lá na Feira da Primavera lá, que é show que tem em Volta Redonda todo ano. E eu queria sair, tava bastante frio, eu falei, mãe, eu posso sair? Minha mãe, não pode, não tem problema. Aí eu fui colocar um agasalho e meu pai ia trabalhar com um agasalho, de moletom, que ele ia trabalhar, eu voltava e eu ia estudar com esse agasalho às vezes e não tinha. E minha mãe começou a chorar. Minha mãe começou a chorar e falou assim, meu amor, minha mãe chama de amor, oh, lindo, minha mãe mãe, eu te amo, mãe. Minha mãe é a coisa mais linda que tem. Meu amor, vem cá, meu lindo e tal. E, cara, eu me acho até bonito, cara. Mas quando você dá as pisadas na bola, ela te dá bronca? Nossa, nem fala. Me liga e fala, como é que pode? O meu pai mais. A minha mãe chora, minha mãe ora. Mas Felipe, eu vou orar por você, Felipe. Mas Felipe, vamos orar. Então minha mãe falou assim, Felipe, ó, chorando, falou assim, quando você tiver dinheiro, Deus vai te abençoar. Quando você olhar, pega e compra mesmo. Mas óbvio que eu não sou de comprar uma coisa para deixar jogado. Se comprei porque eu comprei. Eu comprei, eu uso. Até porque eu dou exemplo para meus filhos. Porque o mundo que a gente vive hoje aí é muita gente passando necessidade, dificuldade. Então meus filhos dão valor às coisas que tem. Uma vez eu cheguei em casa e voou um brinquedo, eu tava jogando meu PlayStation, voou um brinquedo de cima, caiu do meu lado. Eu falei, ué, gente, não é possível. Eu olhei pra cima, um molequinho jogando brinquedo lá, assim, subi, jogava brinquedo lá, assim, pum, pra baixo. Varinha, a varinha do respeito. Tem uma varinhazinha que eu peguei lá, que é a varinha que pega a mulher que já sabe que a pó vem. Não pode, vai ficar sem brinquedo, já tem tempo, tal, não faz. Por quê? Porque tem que dar valor que ele tem. Porque Deus abençoa a gente e quer dizer, olha só o tanto de gente que não tem, então tem que dar valor. Felipe, primeiro eu quero agradecer aqui o Hotel Emiliano aqui por ter cedido espaço para a gente fazer essa entrevista com o Felipe Melo. Mas antes de eu terminar, eu vou encerrar o Felipe Melo. Agora eu vou começar aqui com um beijo com o Felipe Melo, torcedor do Flamengo. Só uma pergunta para o Felipe Melo, torcedor do Flamengo, não é o Felipe Melo jogador. Quando o Ronaldo Fenômeno foi pro Corinthians, você também ficou bravo? Não fiquei torcedor. Não fiquei bravo, sabe por quê? Porque o Flamengo não fez nenhuma oferta pro Ronaldo. Né? O Ronaldo estava dentro da casa do Flamengo, estava lá dentro, esperando, e pelo aquilo que eu sei, pode ser que eu estou errado, mas como torcedor, eu não tenho acesso a nenhuma situação que aconteceu dentro. Como torcedor, eu vejo que ele não recebeu nenhuma oferta, o Corinthians fez a oferta, ele fez certo. Você estava no Pacaembu em 2012, Corinthians e Vasco. Como flamenguista. Com o Diego Souza, quando o Diego Souza foi fazer um gol e o Cássio espalmou. Quando o Cássio espalmou aquela bola, você estava no Pacaembu, qual foi a tua reação? Eu levantei e comemorei como um gol. Tinha um torcedor do Corinthians na frente, que começou a me xingar, seu carioca sem vergonha, papapá, não vou falar a palavra que ele falou aqui, que se o Benja me dá uma gravata, eu levantei e fui pra dentro do cara, eu sou flamenguista, eu tô torcendo aqui pro Corinthians, rapaz, tô torcendo contra o Vasco, o Vasco pode ser campeão não. Aquilo foi demais, Felipe Melo, olha, sem palavras pra você, pô, brigadaço, feliz 2017, aqui esse ano pra você ser espetacular. Mas você sabe, eu sou seu fã, cara, eu sou seu fã, eu falo brincando, se tivesse mais 3 Felipe Melo aqui dando entrevista, o futebol era outro. Parabéns aí, arrebenta nesse ano aí, Felipe Melo. Eu que agradeço, e que ano que vem vem o tri, né? Que eu vi que esse ano você foi bicampeão. Que ano que vem o tri, você merece, você é um dos poucos caras que eu respeito dentro do jornalismo, tem muitos outros também, né? Mas é que faz um jornalismo sério, que fala aquilo que tem que ser falado realmente, e isso realmente é de tirar o chapéu, parabéns. Valeu! É isso aí, Felipe Melo. Pô, semana que vem não tem mais Felipe Melo. Mas tem aqui com o beijo também com um convidado muito legal. Semana que vem estamos na área. Valeu!